Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, celebramos já hoje o 30º domingo do tempo comum. Mais 4 domingos e nós já vamos concluir o nosso ano litúrgico. E a liturgia de hoje é um grande presente para nós, porque nas 3 leituras que ouvimos, Deus escancarou o seu amor para conosco. No finalzinho da primeira leitura, também na segunda leitura e a própria narrativa do Evangelho, nós ouvimos com clareza a declaração de Deus para conosco, dizendo: você é meu filho, ou seja, eu cuido de você, eu estou inclinado para você. O texto do Evangelho que nós ouvimos é mais do que uma crônica, é mais do que uma narração de uma história, é uma catequese. Obviamente, nós temos o registro desse fato histórico. De verdade, Jesus curou um homem quando estava em Jericó. Mas os evangelistas, todos eles, e Marcos não podia fazer diferente, fez uso deste texto, desta história, para inserir ensinamentos para a comunidade. E esses ensinamentos são valiosos ainda hoje para nós. Primeiro é importante nós situarmos o lugar, o espaço geográfico. O texto disse que Jesus estava saindo de Jericó. Jericó é uma cidade que está abaixo do nível do mar, até do Mar Morto, que já é baixo. E Jericó era um lugar de passagem. E porque estava num lugar muito baixo, era um lugar muito perigoso, onde os ladrões da época aproveitavam para encurralar as pessoas que faziam peregrinação para Jerusalém. Jesus até faz uso disso para contar uma história. Lembra do bom samaritano? Um homem vinha de Jerusalém a Jericó. Então, era um lugar perigoso. Mas tem algo mais interessante ainda quando fala-se de Jericó. É uma das cidades mais antigas do mundo. Quando vamos ainda hoje a Jericó, a gente ainda tem ali a possibilidade de ver como que uma maquete mais de tamanho real da proporção da cidade na época de Jesus. E Jericó, a etimologia da palavra Jericó é raiz lunar, algo voltado à lua. E isso por 2 explicações. Pelo lugar de passagem, a lua faz o movimento, por isso muda as estações, então é um lugar de passagem, de movimento. Mas porque diz uma fonte antiga que Jericó também era uma cidade que tinha esse nome voltado à lua, porque provavelmente ali
tinham uma cultura de adoração à lua. E Jesus está neste lugar. E o texto fala que neste lugar, quando Jesus já está saindo de Jericó, um homem, Timeu, filho de Bartimeu, ouvindo dizer que Jesus Nazareno estava passando, ele começou a gritar. Quem aqui participou daquela formação, aquele momento de espiritualidade que nós fizemos para a Semana Santa, já entende o nome Bartimeu, filho de Timeu. Lembra que lá eu expliquei isso para vocês. Bartimeu não é um nome próprio como a gente pensa, esse não é o nome dele. Bartimeu, na verdade, é para falar a quem ele pertence. O nome dele, Timeu, significa o nome do pai dele. E o início da palavra Bar significa filho. Então, filho de Timeu. Então, não é um nome próprio. Ou seja, ele quase nem tinha identidade. Ele era conhecido por causa do seu pai. Existe um dado histórico aí, mas eu não vou entrar nesse detalhe, talvez um outro dia com mais tempo. Por que o Evangelho fala que ele é Bartimeu? Mas isso deixa cenas para os próximos capítulos. Quem sabe vocês venham mais à missa para saber. Brincadeira. É que não convém hoje trabalhar isso, senão eu vou precisar de mais tempo. Este homem estava sentado, é interessante a postura dele, ele está sentado à beira do caminho, mas quando ele ouve que é Jesus Nazareno que está passando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Não é um grito qualquer, isto é uma oração que o judeu fazia. Claro que o judeu não dizia Yeshua, Jesus, mas ele dizia, filho de Davi, que era o Messias, tende piedade de mim. Então, quando Bartimeu está gritando isso, ele está fazendo uma profissão de fé. Ele está dizendo, eu sei que você é o Messias, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Então, não é um grito qualquer. Mas o texto disse que, quando ele gritou isso, o que aconteceu? As pessoas mandaram que ele se calasse. Claro, a gente pode imaginar isso. Uma multidão passando com Jesus, todo mundo atrás de Jesus, e alguém lá gritando. E fica quieto, você está atrapalhando. É possível pensar isso, mas é muito difícil que isso tenha acontecido. A questão é uma outra. Lembra que eu disse que São Marcos não está contando só uma história, ele está dando uma catequese. E lembra que eu disse que não é um grito só que ele está fazendo uma oração. E quando a gente faz uma oração, as coisas não são serenas. A gente pensa que, porque a gente reza, tudo é zen, e não é isso. Quando a gente reza de verdade, a primeira coisa que a gente escuta são as vozes interiores. E essas vozes não dizem para você que bonito que você está rezando. Isso mesmo, reza mais. Fica aqui rezando. Não, as vozes não dizem isso. As vozes dizem besteira. Você acha que Deus está te ouvindo? Você acha que você é digno disso? Cala a boca, fica quieto. Você está atrapalhando, você não precisa disso. Você acha que Deus vai se importar com você? São essas vozes. É isso que Marcos está tentando dizer. Que quando você tenta dar a sua profissão de fé a Deus, muitas vozes se levantam, não só fora de você, mas dentro de você, tentando tirar de você a fé. Que faz você gritar por Deus. Mas o que ele de São Marcos disse? Quanto mais gritavam para ele calar, mais ele gritava por Jesus. Ou seja, perseverou. Ele não disse, tentei rezar, mas não consegui, porque minha cabeça ficou, eu saí de lá. Não, ele insistiu. Ainda que venham vozes gritando, dizendo, não vale a pena, Deus não vai te ouvir, você não é digno, quem é você para pedir alguma coisa para Deus? Quem é você para se dirigir a Deus? Ele continua dizendo, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Agora, curioso, quando ele grita pela segunda vez, Jesus para, e diferente de tudo que nós já vimos de Jesus, Jesus para e faz o quê? Manda chamá-lo. Trazei-o aqui. Combina isso com Jesus? Imagina,
Jesus sabe quem é que está gritando por ele. Jesus sabe a situação daquele homem. Agora imagina Jesus para e diz, chama esse homem aqui. Não combina isso. Jesus é aquele que quando para, ele vai ao encontro. Não combina essa postura com Jesus parar e mandar alguém buscar para trazer a pessoa, como se Jesus fosse, ele é Deus, claro, ele é soberano, mas Jesus não se comporta nunca assim. Ele se abaixa, ele se inclina, ele vai ao encontro da pessoa. Agora aqui é uma postura diferente, ele para, se quer falar comigo, então traz a pessoa aqui. Vamos ver o que ele quer falar. Não, não é isso. Por que São Marcos está dizendo que Jesus parou e mandou alguém chamar? Lembra que São Marcos está ensinando a comunidade dele. E sabe o que ele está ensinando? Que na nossa vida espiritual, humana, nós não somos autossuficientes. Deus se utiliza de pessoas para chegar até nós. Jesus poderia muito bem, eu acredito que ele tenha feito isso, ouviu alguém gritando por ele, ele diz, o que está acontecendo? O que eu posso fazer por você? Mas São Marcos diz que ele parou e mandou alguém chamá-lo. Quem é esta pessoa? Aquele que faz a ponte do povo com Deus. Nós ouvimos na segunda leitura, o sacerdote. Todo sacerdote é escolhido por Deus para oferecer sacrifícios por si, porque ele é pecador, e pelo seu povo. Ele faz a ponte do povo com Deus. Por isso que o povo, às vezes, de uma maneira brincando, diz, né? Vou pedir para o senhor, padre, porque o senhor está mais perto de Deus. Ninguém está perto de Deus. A gente tenta isso, né? É porque o Senhor é assim com ele? Não, todos nós temos que ter intimidade. Agora é verdade, eu tenho uma função por causa do ministério que me dá acesso a ele. E isso não é porque é mérito meu, não é por mim. Mas, lembra o que a palavra disse? Ninguém pode atribuir isso a si mesmo. Só aqueles que são chamados por Deus. Não é mérito meu. É graça dele, e por esta graça, ele confia essa missão. Por isso existem coisas que só o sacerdote pode fazer. Jesus para e diz, chamai-o, traze-o aqui. Nós temos essa missão, nunca trazemos para nós. Nunca podemos trazer as pessoas a nós. Por isso, se o padre percebe que já tem um grupinho atrás dele, o que ele tem que fazer? É para Jesus que vocês têm que ir, não é comigo. Porque se vão atrás de Jesus, a hora que o padre, que é fraco, a palavra de Deus acabou de dizer, e vocês são testemunhas perfeitas disso. Nós não somos perfeitos, somos frágeis. Por isso nós também erramos, nós também caímos. Mas se nós apontamos para Jesus quando a gente cai, ao invés de apontar o dedo, de criticar, o que vocês fazem? Estende a mão. E diz, padre, levanta, teu lugar não é aí, só tem uma missão grande com a gente, toma teu lugar. Coragem, vamos, levanta. Ele faz isso. Escolhido por Deus, ele tem essa missão. Chama-o e faz o quê? E traz para mim. E vão até o homem. Agora olha que interessante, imagina a cena. Um cego, mendigo, gritando por Jesus. A pessoa chega e a primeira palavra que ele disse para Bartimeu foi, qual foi a primeira palavra? Gente, domingo terminando, ajuda a gente. Não, criatura, calma. Jesus ficou no lugar dele e mandou alguém lá buscar o homem. A hora que esse alguém chegou lá, qual foi a primeira coisa que ele falou para Bartimeu? Foram consultar, né? Coragem, coragem. Agora olha que curioso, vamos pensar, se você tivesse nesse papel, tá junto com Jesus, Jesus olha para você e diz, vamos lá, chama e traz aqui para mim. Você diria esta palavra para o cego? Você olharia para ele e falaria, coragem. Você falaria isso? Sim ou não? Vamos, gente. Que difícil. O que você falaria? O que você ia falar?
Meu filho, vamos, o homem quer falar com você, vamos embora, ele te ouviu. Seria um tom mais leve, mais de empolgação, e parece que não foi isso que eles fizeram. Eles chegaram e disseram: coragem, levanta-te, ele te chama. Se for uma história, esta advertência está fora do lugar, mas não é uma história. Isso aqui é uma catequese. Cada palavra tem um porquê. Olharam para ele e disseram: coragem, levanta-te. Levantar na Bíblia significa ressuscitar. Sai da morte. Sai da vida de morte que você está, ressuscita. E olha aqui que lindo, que coisa maravilhosa. Ele te chama. Quem? Jesus. Chama quem? Você. Jesus não lida com multidão. Jesus não lida com o povo. Ele olha cada um. Pode estar no meio da multidão. Ele olha individualmente. O amor de Deus é pessoal. Deus ama você. Coragem, levanta-te. Ele te chama. Aí diz que o cego pulou. Imagina isso. É o pulo da fé. É um homem que está pronto. Ele pulou e foi ao encontro de Jesus. Mas olha que curioso. A pergunta é: ele não é cego? Hã? Como é que ele foi para Jesus? Não, padre, ele foi assim, ó. Não, vamos fantasiar um pouco, gente. Vejam que o que Marcos está querendo dizer não é essa cegueira aqui, não. Padre, então ele não era cego? Era, gente, mas São Marcos está aproveitando disso para falar com a gente. Que muitas vezes você até caminha, que muitas vezes você até vê, mas você é cego. Por quê? Fica na sarjeta, fica sentado, fica mendigando a atenção do povo. Por favor, olha para mim, olha o que aconteceu com meu pai, vê o que fizeram com a minha família, porque essa era a história dele. O homem disse: coragem, levanta, ele te chama, sai disso. Por isso ele vai ao encontro de Jesus. E olha que coisa magnífica. Quem estava na missa semana passada, levanta a mão. Quem estava na missa semana passada? Lembra que foi esta pergunta que Jesus fez para os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João? Que queres que eu te faça? Não foi isso que Jesus falou para eles? E eles, perderam a oportunidade. Pediram e Jesus falou: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Agora Jesus falou a mesma coisa. Que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja. Essa é uma cura profunda. Senhor, eu quero enxergar, porque só quem vê pode caminhar. Só quem enxerga pode dar rumo para a própria vida. Ele está dizendo para Jesus: eu não quero mais ser cego, eu não quero mais ficar nas trevas. E bonito um detalhe, né? Quando ele levantou, eu pulei isso aqui, não pode pular, isso é importante. Quando ele levantou, o que ele fez? Ele jogou a capa fora. A capa era o que protegia ele. Ele é um irmão de rua. Irmão de rua tem sempre um saco hoje, eles não usam capa mais. Ele tem um saco. Se você olhar lá dentro, não tem nada que presta, mas ele carrega aquilo. É o mundo dele, é a segurança dele, a vida dele está ali. Para ir ao encontro de Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar fora as suas falsas seguranças. Aquilo que você carrega, mas não tem nada, não vira nada, mas você segura aquilo como se aquilo fosse a sua vida. Ele joga aquilo fora e vai ao encontro de Jesus e diz: que eu veja. Jesus olhou para ele e disse: vai, a tua fé te curou. E disse que na mesma hora ele começou a enxergar. É um homem de fé. Ele já tinha professado a fé antes de Jesus parar nele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora Jesus olhou para ele e diz: a tua fé te curou, vai. E o texto disse que ele ficou curado e
que ele fez? Mas o que Jesus falou para ele? Vai. Jesus não falou para ele, vem, a sua fé te curou. Jesus não falou isso para ele. Jesus disse, vai, a sua fé te curou. E no entanto o que ele fez? Ele foi com Jesus. Ele não foi com a vida dele. Prestar atenção nesse detalhe? Ele disse para Jesus, eu não quero mais aquela vida me deixou cego. Eu quero seguir o Senhor que é a luz. Agora lembra que quando o sacerdote, o que fez a ponte de Jesus com Bartimeu, quando chegou perto dele, qual foi a primeira palavra que disse? Qual foi a primeira palavra que disse? Então coragem, fala. Qual foi a primeira palavra que disse? Quando São Marcos escreveu isso, ele já sabia o ensinamento que ele estava passando. Por isso ele colocou essa palavra, coragem. Por que coragem, padre? Você está insistindo nisso, mas não explica. Por quê? Quando ele ficou curado, o que ele fez? Ele seguiu Jesus. Jesus estava onde? Aonde Jesus estava? Início da homilia hoje, gente. Nossa Senhora da Penha, hoje está difícil, hein? Aonde que Jesus estava? Indo para onde? O que ia acontecer em Jerusalém? O que ia acontecer em Jerusalém? Gente, o que ia acontecer em Jerusalém? Ele ia ser morto, crucificado. Ele está subindo para Jerusalém. No Evangelho de São Marcos é uma viagem só. Ele está indo para Jerusalém. Por isso que quando chegaram para aquele homem, disseram para ele, coragem, rapaz, porque você vai seguir Jesus. Se você não tiver coragem, se você não ficar em pé, você não vai dar conta de segui-lo. Entendeu por que disseram coragem? Porque eles sabiam que aquele homem não estava querendo a cura de um olho. Aquele homem estava querendo curar a sua alma. Para isso você tem que ter coragem. Porque só pode curar uma alma quem vai atrás de Jesus. Mas Jesus vai para Jerusalém. Lembra que o padre ensinou semana passada? Com Jesus tem glória, sim ou não? Sim ou não? Mas antes tem o quê? Cruz, coragem. Ele não chegou, nossa, que massa, cara, Jesus está te chamando, mano. Tem essas palhaçadas não, isso é com quem não entende. Acha que seguir Jesus é euforia. Não tem euforia não. Olharam para ele e disseram, coragem, o homem está te chamando. Tu te prepara, rapaz, porque ele te chama. Você vai segui-lo. Irmãos e irmãs, eu estou fazendo de um modo muito apelativo para que você entenda. Para Deus curar um olho, para Deus curar um tumor, para Deus curar qualquer parte do teu corpo, é nada para Ele, nada. O que Deus quer de verdade é curar dentro de você. Porque você pode ter um corpo saradão, você pode enxergar até atrás dessa parede. Pode colocar olhos ultra HD, sei lá, Full HD. Você pode enxergar o que ninguém está vendo. Mas se você for cego espiritualmente, você não dá um passo na vida. E é isso que Jesus quer curar. Mas para isso, irmão, se prepare. Tem que ter coragem. Vamos fazer diferente hoje? Isso não é recomendado na homilia, tá? Mas, com muita ordem, com muita decência, você vai fazer uma pergunta para a pessoa que está do seu lado. E dependendo da resposta dela, se a resposta for positiva, você vai dizer coragem. Você vai perguntar, você quer ficar curado espiritualmente?
Saiu algum coragem aí? Não é fácil. É uma luta. Porque tem dias que a gente clama por Ele e vem umas vozes dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir, você não é digno, isso não é para você. E a gente tem que insistir. E aí quando a gente acha que a gente ganhou, Deus manda o Espírito Santo dizer: coragem, Ele te chama. E nós vamos segui-lo. Nós não queremos fazer o nosso caminho, nós queremos fazer o caminho que Ele vai trilhar. Porque ainda que tenham cruzes, com Ele é certeza de ressurreição, é certeza de glória. Que cada um de nós nessa Eucaristia tenhamos a coragem de dizer a Deus: se precisamos de curas físicas, não tenhamos medo de pedir, mas mais que isso, não nos esqueçamos que a cura verdadeira que nós precisamos é a cura da nossa alma. Mais do que os olhos para ver o mundo, nós precisamos de olhos para ver a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.